Talvez você não esteja no pior momento da sua vida, mas também não está no melhor. Olha que complexo, né? Talvez você esteja no meio. Não é o fundo do poço, você não perdeu tudo, mas quase. Você não quebrou, mas quase. Você não caiu, mas também nada anda, nada flui, nada acontece. É como se a vida tivesse apertado o botão de pausa e você se sente influenciado por esse controle remoto invisível. E ainda esquecido. Você segue respirando, você segue funcionando, segue acordando, segue tentando, mas por dentro parece que o tempo parou. Você sabe que não, porque continua na pegada, na correria, como todo mundo fala, lutando, indo em busca de honrar os seus compromissos. Mas parece que o tempo está parado. É complexo, né? Parece que sim, mas na verdade não, ou na verdade está. Talvez você acorde cedo, talvez você durma tarde. Talvez esteja fazendo tudo o que dizem que funciona. Estudando, se esforçando, trabalhando, planejando, dando gás, se dedicando, mas o resultado não vem. Simplesmente não vem. Ou até vem em partes, ou até vem em pedacinhos, ou até vem bem fraco, ou até vem atrasado. Mas também pode vir torto, pode vir embolado, não do jeito que você imaginava. E aí você começa a se perguntar, em silêncio, nos seus momentos com você mesmo, nos seus momentos mais íntimos, no banho, no transporte, remoendo antes de dormir, o que eu estou fazendo de errado? Você acaba se perguntando, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso te falar algo muito importante. Você não está fazendo nada de errado. Você só está numa fase que ninguém te avisou que existia. Não é depressão, não é crise, não é colapso. É pior, é um vazio, é neutralidade. É uma sensação estranha de estar vivo sem se sentir vivendo. É muito difícil, né? Você olha em volta, vê gente correndo, vê gente fazendo, vê muita gente crescendo, olha e vê pessoas avançando, percebe gente vencendo, vê gente dando certo. E você? Você parece congelado no tempo. Na sua percepção, você está totalmente congelado no tempo. Eu conheço esse lugar. Eu conheço de perto. Conheço porque já acordei sem saber de onde eu ia tirar força para encarar o dia. Conheço porque já deitei sem saber se estava indo na direção certa. Conheço porque eu já caminhei sozinho, sem aplauso, sem torcida, sem ninguém ao lado. Eu já vivi dias em que tudo parecia ok. Bem ok, sabe? Só que mais ou menos, entende? Que nada parecia vivo ao redor. Coisas básicas, ok, tinha. Mas propósito. E propósito? O propósito estava em silêncio. A direção estava totalmente embaçada. Eu não via na minha frente nada. Sentido totalmente desconexo. Eu já vivi fases em que parecia que eu estava andando descalço, mas andando em areia fina, sabe? Aquela areia áspera, dolorida. Muito esforço, nenhum ou pouco avanço. Ninguém vê isso, ninguém enxerga, ninguém nota. Essa é a grande verdade. Sabe por quê? Porque por fora você parece forte, parece firme, parece lúcido, parece totalmente no controle. As pessoas te olham e te enxergam como uma grande fortaleza. Mas por dentro, você está em guerra. Por dentro, em conflito total. Lutando para evitar o transe da vida sem sentido. Lutando para não permitir que a vida passe diante dos seus olhos. Existe uma fase da vida que ninguém explica, que ninguém ensina, que ninguém prepara você para enfrentar. Porque ela não aparece nos livros, não aparece nos cursos,
Ninguém conta isso nos stories das redes sociais. Não é citada em lugar nenhum. Não é vista de longe nem a olho nu. Só é vista quando você olha para dentro. E essa fase é quando você já saiu do caos, mas ainda não chegou na promessa. Já passou pelo furacão, pelo turbilhão, mas ainda não enxerga, não consegue ver o abrigo. Já não grita, mas ainda cansa. Eu demorei muito para entender isso e foram anos de furacão, tempestade, vento cortante, frio muito intenso. Mas um dia caiu a ficha. Isso não era azar, isso não era castigo, isso não tinha nada a ver com fracasso, longe de ser fracasso. Isso era apenas e simplesmente o deserto. É um lugar entre o que você foi e o que você vai se tornar. É o caminho do meio. Entre o tudo dava errado e nada ainda dá certo. O deserto é quando você continua, mesmo sem ter garantia, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, mesmo sem ter certeza, mesmo sem ninguém entendendo você. O deserto é quando você trabalha sem saber se vai dar certo. É quando você se joga sem ter garantia nenhuma. É a fase onde o ego morre. E ele morre pra valer. É onde a disciplina nasce. É um meio entre o tudo dando errado, tudo que pode dar certo, mas você está no meio, você está atravessando esse deserto. O problema do deserto não é a dificuldade, não é o cansaço, nem a solidão. O problema do deserto é o tempo, é acordar e nada ter mudado, é dormir e nada ter avançado, é repetir o mesmo dia por muitos dias, várias e várias e várias vezes, durante meses, muitas vezes durante anos. É aí que a mente começa a falar e fala o tempo inteiro com você. E a mente, quando não é treinada, vira sua inimiga. Ah, ela vira uma grande inimiga. Ela começa a sussurrar bem baixinho, bem constante para você. Talvez isso não seja para você. Talvez você tenha se iludido. Talvez você não tenha capacidade. Talvez você já tenha passado da idade. Talvez seja tarde demais. Não são gritos, são dúvidas calmas, silenciosas, educadas e muito, mas muito perigosas. É no deserto que nasce a comparação. Você olha para o lado e vê alguém andando mais rápido, crescendo mais, ganhando mais, realizando muito. E aí você começa a diminuir você mesmo, a questionar a sua capacidade, a questionar a sua potência, a questionar a sua jornada. Você começa a pensar, por que com essa pessoa dá certo e comigo não? E sem perceber, você começa a se sabotar. Tá, e começa pra valer. Como você se sabota? Desmarca compromissos, adia projetos, diminui sonhos, acomoda metas para fazer o que precisa ser feito. Não porque você ficou fraco, mas porque você ficou cansado. O deserto testa uma coisa acima de tudo, a sua fé. Não é a fé religiosa que eu estou falando. É de verdade a fé em você, a fé na sua visão, fé no seu propósito, fé na sua intuição. É muito fácil acreditar quando tudo dá certo. Difícil é acreditar quando nada confirma. Difícil é acreditar quando o nevoeiro está na sua frente. Difícil é acreditar quando você não enxerga nada além do dia seguinte. O deserto é viver sem provas, sem garantias, sem recibo, sem contrato, só com convicção, só com coragem, só com decisão. Mas agora deixa eu te revelar uma coisa. O deserto ele não é abandono, é treinamento, ele não é castigo, ele é a preparação, ele não é atraso, é maturação. Não é punição, é experiência. Não é sofrer, é criar casca. É no deserto que você aprende a acordar sem motivação e mesmo assim levantar e fazer o que precisa ser feito. A continuar sem aplauso e mesmo assim seguir. A acreditar sem sinal e mesmo assim caminhar.
É aqui que você constrói resiliência, autodomínio, disciplina, consistência, silêncio interno, coisas que o sucesso não ensina. Pouca gente aguenta o deserto, não é porque é impossível, mas porque é invisível. Ninguém vê você resistindo, ninguém vê você insistindo, ninguém vê você lutando. Só você. Só você enxerga, só você entende, só você sabe o que você está passando. Só você. Você, a sua fé e o tempo. Por isso, bem por isso, quem atravessa o deserto aguenta qualquer coisa depois. Aguenta pressão, aguenta crítica, aguenta solidão, aguenta responsabilidade, porque já venceu a pior batalha. A batalha interior, a batalha interna. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar o que é o modo deserto. Eu vou te mostrar por que ele existe, por que você entrou nele, mesmo sem saber, e o que ele está construindo em você. E principalmente como atravessar sem você se perder, sem você se quebrar, sem você desistir, sem se diminuir. Se esse vídeo falou com você, se alguma frase aqui bateu diferente, talvez você esteja no modo deserto. E talvez não seja por acaso. Talvez você esteja sendo preparado para algo muito maior do que você imagina. E essa caminhada não termina aqui. Isso é só o começo. Nos próximos vídeos eu vou abrir esse caminho com você, passo a passo, sem máscara, sem promessa vazia, sem atalhos. Então fica por perto, acompanha, caminha junto. Só te digo, continue mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo em silêncio. Porque o deserto ele não é o fim, ele é simplesmente a travessia. E eu vou continuar aqui caminhando com você.